Bom, pessoal, essa é a 56ª reunião ordinária do colegiado. A gente tem mantido esse ritmo de fazer pelo menos uma reunião a cada começo de mês, e por isso, então, eu não queria deixar passar, e até porque a gente está chegando no final do semestre, da graduação e do mestrado já terminou, né, e queria ver se a gente, na próxima reunião nossa, a gente só faz essa reunião agora na volta das férias, de preferência. Bem-vindas e bem-vindos aí. Eu queria começar, na verdade, depois, eu não esqueci de perguntar para a Renata, mas se a Renata depois puder falar um pouco sobre a reunião que ela esteve, o que foi debatido, que eu não pude estar, mas, para além disso, eu queria pegar aqui a nossa pauta, inclusive pedindo a autorização de todas e todos para fazer aqui a inclusão de um tema na pauta, uma coisa que eu conversei ontem com a Flaviane. A Flaviane mandou lá para mim, eu compartilhei com todo mundo, o novo APCN. Existem, na verdade, uma série de novidades aí de avaliação para as quais a gente precisa estar atento, e também temos professores novatos no programa, né? Inclusive o próprio André ainda é novato, né? Mas eu acho que para todo mundo a gente precisa ter um curso aí pode chamar de oficina, reciclagem, seja lá que nome que a gente der. Mas a Flaviane, ela disponibilizou uma semana para a gente escolher um dia para fazer esse curso. Se vocês acharem mais interessante, eu posso colocar isso diretamente lá, mas para todo mundo, para a gente poder fazer uma enquete. Mas eu queria primeiro discutir aqui da necessidade de a gente fazer esse curso, porque a gente tem que se inteirar aí das novas normas, né, do que está sendo mudado aí na avaliação, até porque a gente está pensando em refazer as linhas e propor futuramente um novo doutorado, e por causa disso, acho que a gente precisa estar atento. A gente tem aí o privilégio de ter a representante diária entre a gente, né? Então, tem tem ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Hoje à tarde, eu estive numa reunião do COMPEP e foram apresentados 3 APCNs, inclusive de doutorado: comunicação, física e um outro que esqueci, letras. São programas que já estão bem mais consolidados. Por exemplo, o programa de física, dos 30 professores que eles têm, 28 são professores com bolsas de produtividade CNPq. É uma realidade um pouco diferente das exatas do que a nossa, mas, assim, mostra que a gente precisa se atentar para algumas coisas. Então, isso eu queria propor aí, queria ver se vocês aprovam, e aprovando eu vou fazer uma enquete, colocar lá para todo mundo, e aí, obviamente, aberto para os alunos, viu, Bruno? Todos os alunos que quiserem participar, obviamente Pode ser. aberto para o Anderson, né, e demais técnicos administrativos que de outros cursos quiserem também participar, mas eu acho que a gente precisa, principalmente para equalizar algumas coisas. A gente tem muitos professores novos, com professores mais antigos, então a gente precisa fazer isso. Ok? Então, com autorização aí de todo mundo, eu vou colocar isso lá. Beleza. Isso não estava no meu ponto de pauta. Eu vou seguir a ordem. Eu sei que o João tem uma questão aqui específica, mas eu vou seguir só a ordem para eu não me perder. Foram feitos 2 ad referendos por mim, e eu queria pedir a aprovação. Coloquei lá no Google Drive. Um é sobre, vocês sabem o que é, a questão do aluno Guilherme Gonçalves, que ele reapresentou aí, ou ele apresentou o seu calendário, e ele pediu para que fosse feita uma reconsideração daquele outro pedido dele, e eu aprovei a reconsideração, ou seja, para que ele tenha aí o prazo. Me coloquei, então, como orientador na última reunião, e ele apresentou o calendário, e eu aprovei, então, o calendário. Então, só para constar aqui, se vocês referendam, né, o meu ad referendo. Ok? Tá. Beleza. O outro é a do Leonardo. Havia ficado pendente a gente definir o valor, e aí eu segui aquilo que nós discutimos, da definição de valor
para viagens nacionais e internacionais. Eu sei que o Anderson está correndo contra o tempo aí para conseguir comprar passagem, bem complicado, mas eu deferi, de acordo com aquilo que a gente havia estabelecido, então estou submetendo também ao ad referendo, né, o ad referendo a vocês. Ok? Beleza, pessoal. Ok. Eu estou falando rápido aqui, mas se alguém tiver alguma questão, me interrompam. Beleza. Aí, a gente chega no requerimento do professor Roberto Porto. Alexandre, desculpa te cortar. Eu só porque, desculpa mesmo, estou tentando acessar o link dos requerimentos e aquele link lá do grupo não está funcionando, não? Porque me levou para o formulário de preenchimento, sabe? Mas se você for Será em que está errado? respostas, se você for em resposta, você Não, consegue ler. mas eu não sei se é porque eu estou no telefone. Eu Pode não pode estou conseguindo ser aqui. mais Eu vou complicado. tentar, desculpa. Pode seguir, é porque eu queria era agilizar aqui. Pode seguir, eu vou tentar aqui. Ok, então vamos lá. Eu queria mostrar, quer dizer, vocês viram então lá no Google Drive o requerimento do Roberto. Então eu vou trazer aqui o requerimento do Roberto e ele se refere justamente ao aluno, ao João Ângelo, que está presente. Então eu vou só resumir aqui o requerimento do Roberto. O Roberto, inclusive, foi convidado para estar aqui, mas eu acho que ele não vai poder. O Roberto, ele mandou um e-mail para a coordenação dizendo que, na avaliação dele do estágio de docência do mestrando João Ângelo, ele entende que, na parecer do Roberto, né, que o aluno não teria conseguido cumprir adequadamente o plano de trabalho que foi convencionado para o estágio de docência, e aí, então, ele coloca a questão do aluno poder, inclusive, se quiser continuar ou não com a orientação e procurar fazer o estágio de docência com um outro professor. Basicamente, esse é o resumo aí da questão que foi colocada pelo Roberto. Como o João está aí presente, eu queria, então, que o João pudesse falar e depois a representação discente para a gente poder debater. Afinal de contas, acho que são duas questões aí que a gente precisa decidir. A questão sobre especificamente o estágio de docência, a questão da orientação e, se depender do que nós decidimos aqui sobre a orientação, a questão, inclusive, de prazo. Então, são três. Uma subsidiária e uma terceira subsidiária dos pedidos principais. Então, João. Boa tarde, professora André, Mauri, professora Renata, Alexandre, Bruno. Tudo aconteceu muito rápido recentemente, eu fiquei muito chateado com a situação, mas eu vou tentar recapitular tudo o que aconteceu comigo desde a nossa última reunião. O colegiado me concedeu um prazo para eu terminar o mestrado agora no final de agosto, com a condição de fazer o estágio de docência, qualificar e defender. A qualificação foi feita, inclusive, com a participação da professora Renata, e o estágio de docência também foi feito. O que aconteceu? O Roberto submeteu um plano. Nesse plano tinha uma carga horária prevista que, inclusive, extrapola o que o CEP prevê. Tem lá 72 horas, só que a resolução estabelece como limite máximo de 60 horas. Fiz tudo que ele me pediu, cumpri as tarefas, inclusive documentei tudo, enviei no requerimento. Participei 4 aulas expositivas, não faltei nenhuma aula presencial, corrigi todos os trabalhos da primeira prova, me disponibilizei para dar a prova, ele não quis, inclusive cancelou no dia, porque ele estava num congresso em Viçosa. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz, e computando as horas, com os comprovantes que eu enviei, foram 88 horas que eu já cumpri de estágio. Nós tivemos essa divergência do que foi cumprido ou não, por isso que, inclusive, eu pedi para ele vir aqui na reunião, exatamente para esclarecer. Ele disse que se sentiu desrespeitado, eu até pedi desculpa se essa foi a interpretação dele, mas para entender o relacionamento de orientação com o Roberto também tem que remontar a um tempo atrás, sabe? Ele encerrou de forma abrupta, né, a orientação, e o nosso relacionamento em termos de orientação, no estágio de docência, inclusive, eu recebi 2 elogios. As 2 últimas semanas de julho, eu dei 2 aulas, tudo isso pode ser comprovado pelos 58 alunos, está tudo registrado. Ele me elogiou, falou que a exposição foi boa, mas o rompimento veio semana passada.
que ele não se sentiu confortável com a forma que eu estava levando. Gostaria, inclusive, que ele tivesse aqui exatamente para explicar por quê. A minha leitura é um assunto muito delicado e muito pessoal, porque eu tenho um relacionamento com o Roberto desde a graduação. Vários episódios aconteceram que eu senti um pouco da minha privacidade invadida. Um comentário, inclusive, tive 2 episódios recentes com a presença, inclusive, de uma outra professora, de outro mestrando, do Matheus Lage, que eu fui muito hostilizado, inclusive, falou palavrão, e eu senti num nível de desconforto que eu não consigo levar mais adiante com ele a orientação, e ele rompeu. Eu acho que foi por uma confusão de questão pessoal para o profissional, coisa que eu fiquei muito ofendido e me senti até assediado em alguns momentos. Acho grave demais falar isso, mas é uma coisa que me dói. Por isso que, mais uma vez, eu queria ele aqui presente para a gente conversar e ele se explicar. Mas se ele não quis presenciar e não quis, tudo bem, né? Moral da história, eu estou chateado, peço desculpas se eu estou um pouco... se eu não estou conseguindo ser muito claro, mas no meu requerimento, foi segunda-feira o rompimento oficial, que ele falou que não vai mais me orientar. Como eu não tenho condições, não tive condições de conversar com nenhum outro professor para ver como que eu vou fazer, e o meu prazo do colegiado terminaria em agosto, eu estou na seguinte situação. Eu me senti muito injustiçado com o estágio de docência por ter cumprido com os requisitos do PPGD, da resolução do CEP, do regimento interno, do plano de estágio. Me senti, assim, injustiçado por não... Inclusive, tem carga horária ainda que nem tem como eu cumprir. Faltam 2 avaliações que estavam previstas no plano que ainda vão acontecer. Então, nem tem como ele falar, não tem como afirmar que eu não cumpri com o plano, sendo que ainda temos prazo para isso. E com o desligamento abrupto da orientação, sendo que a dissertação já está praticamente pronta, era para defender agora no final do mês, e tudo isso me pegou de surpresa. Então, eu fiz o requerimento, mas eu nem sei, eu vou até pedir ajuda, porque eu nem sei se eu consegui organizar muito bem as ideias. Mas o primeiro requerimento foi da validação do estágio de docência baseado nos documentos que eu juntei. Inclusive, ele corrobora o que eu falo, que eu participei de todas as aulas, que eu dei 4 aulas expositivas, que eu corrigi os trabalhos, que eu estava presente, que eu fiz todas as reuniões. Semanalmente, a gente fazia uma reunião antes da aula de 20 minutos para discutir como é que está sendo a abordagem. Se for computar todo esse tempo, esse prazo, eu entendo que eu cumpri muito além do que era previsto. Então, o primeiro requerimento é a validação do estágio de docência, e de uma forma subsidiária, se não for o caso, que eu não sei nem se tem a previsão, uma oportunidade de poder fazer esse estágio novamente, e como eu não vou conseguir defender agora no final do mês, pelo rompimento da orientação, eu preciso de uma indicação de um novo orientador, não tive oportunidade de conversar, então, assim, estou um pouco sem norte mesmo, e, para além dessa indicação, a concessão de um prazo para, pelo menos, defender e, se não for o caso da validação do estágio, tentar fazer novamente. Eu acho que é isso, tentei ser bem objetivo, estou à disposição para qualquer dúvida. Bruno, só para a gente... Ei, pessoal, boa tarde. Eu acredito que essa situação é bem delicada em relação ao discente João. Me surpreende um rompimento de um estágio de docência antes mesmo da conclusão, né, do que o aluno vem desenvolvendo, enfim. E eu acredito que não tem, a gente, assim, pelo requerimento do professor Roberto, que tenha fundamento de um rompimento de um estágio de docência que vem sendo realizado e cumprido, né? Não tem nenhuma violação específica de não cumprimento de carga horária ou provas, pelo contrário, né? No requerimento do João, ele demonstra, né, que cumpre os requisitos, participa das aulas, né, teve aulas expositivas. Então, eu acredito que quanto ao estágio de docência, eu, assim, não vejo motivo sequer, porque não tem... reprovar antes mesmo da possibilidade de reprovar, que é no final do estágio com a entrega de relatório, né? Então, acredito que o pedido não tenha sustentação, até fundamentação jurídica para o pedido de desistência, não tem nenhuma violação de rompimento, enfim. Já os pedidos do João,
Eu acredito que não é uma situação que dá para se manter o orientador, né? E se tiver possibilidade de sugestão de algum professor que possa orientar na entrega do trabalho, até porque o João já desenvolveu bastante o trabalho. Então, seria parecido com um dos casos que a gente já enfrentou aqui, lidou de aluno que precisa de orientação mais no sentido de conclusão da própria orientação, né? Então, sim, é um aluno dedicado que já escreveu. Então, acho que são esses dois pontos, né? Na continuidade dele no estágio de docência e na indicação de um professor substituto dessa orientação. Bom, eu queria ouvir os demais aí, enfim, Amaury. Boa tarde, pessoal. O João tá. Você tem quanto tempo ainda, João, no mestrado, contado os 36 meses? Eu termino 2 anos e meio agora, em agosto, que seria o último mês, com a defesa no final do mês e o encerramento do estágio de docência. Tá. Com relação ao que você citou de 60 e 72 horas, foi isso que você falou? Foi a previsão. 60 e 72 é a mesma coisa, só que 60 são horas relógio, 72 são horas aula. Então, esse argumento não procede. Tá? Só para título de esclarecimento. Eu falar 60, falar 72 é a mesma coisa, é igualzinho. Entendi. Com relação à aprovação ou não aprovação em estágio de docência, eu não sei se esse colegiado tem competência para mudar uma decisão do professor, que é, afinal de contas, o responsável pela tarefa. Então, é uma pergunta que eu faço, se o colegiado tem competência para analisar isso. Mas, independentemente disso, minha sugestão é que nós encontremos no programa um novo orientador e que você faça o estágio de docência com esse novo orientador, até para que se mantenha a proximidade, que vocês mantenham contato, para que você possa se integrar à estrutura dele, às disciplinas dele, à rotina dele ou dela, tá, gente? Estou falando genericamente aqui, mas então minha sugestão é nesse sentido, e é isso aí. Ok. André, Renata. Teve vocês, ficou aqui, ó. André quer falar? André, desculpa, eu não estava vendo, por isso que... Não, pode falar primeiro. A internet está picando, é até bom que às vezes ela estabiliza. Pode falar, André. Tá. É mais uma questão de norma também, que a Mauri levantou, que eu estava até procurando enquanto a gente conversava aqui sobre a questão da regulamentação do estágio de docência. E meio que acompanha a Mauri, assim, eu não sei se esse colegiado tem competência para avaliar esse tipo de coisa, né? Assim, se o professor declara o não cumprimento, o aluno declara o cumprimento, não sei se é da nossa alçada, né? E acho que eu acompanho a Mauri. Bruno. E daí, Renata, depois, se quiser. Como o Amaury e o André já falaram, né, sobre a possibilidade de não ter competência, eu gostaria de saber, então, uma resposta. Eu acho que, para mim também, como aluno discente, quem que o aluno pode recorrer vinculado à pós-graduação de um programa vinculado ao próprio, de uma disciplina, né, uma atividade curricular vinculada ao próprio programa, para quem que o aluno pode recorrer em caso de algum tipo de violação por parte do próprio professor da disciplina. Até mesmo para a gente poder, para que eu possa orientar os alunos que, caso socorra, como eles devem proceder também. Deixa eu só ver pela ordem aqui. Na verdade, essa é uma questão que, como a gente não tem precedente sobre isso, né, essa é uma questão que, desde que eu li aqui o requerimento do João Ângelo, eu já tinha visto o do Roberto, é algo que eu ainda não tenho nem certeza, inclusive, se é o colegiado do mestrado seria, na verdade, o colegiado do departamento, já que o cumprimento, inclusive, é no colegiado do departamento. A disciplina, na verdade, é de lá. A gente tem essa dupla coisa no final da... aqui, Alexandre, que é nesse mesmo sentido, Bruno e João, ninguém disse aqui que nós não temos competência. O
Nós estamos dizendo que nós não sabemos de quem é a competência, tá? Só para esclarecer. Minha fala foi no mesmo sentido. Não sei se nós temos atribuição para isso. Ah, não, ok, só, assim, só interrompendo, porque eu tinha entendido que era já uma negativa, porque eu falei assim, gente, não, então preciso de pelo menos uma orientação, no sentido, né, do que eu posso passar para os alunos, enfim. Eu também tive essa dúvida sobre quem seria, porque existe uma subordinação dupla, tanto ao colegial, à pós-graduação, porque é uma tarefa vinculada à pós, mas o exercício em si da própria graduação. Eu também tive essa dúvida. Então, assim, em que medida a gente pode, né, atuar, né? Deixa eu só ir pela ordem aqui, a gente faz a volta completa, mas vamos lá, João. Nessa reunião de segunda-feira, eu quero até deixar bem claro que o rompimento ele foi de uma forma amigável, meu respeito pelo trabalho do Roberto segue inabalado. Ele disse que seria até a palavras dele, seria um alívio se o colegiado aprovasse, porque ele não se sente eticamente apto para aprovar. Mas aí que reside um pouco da minha mágoa por ter misturado questão pessoal com o profissional para fazer o rompimento, e eu estou sentindo que é uma espécie de uma retaliação essa não aprovação. Então, ele até poderia ser consultado a respeito disso que ele falou, que ele não tem, ele falou com essas palavras, que não vai atacar a vaidade dele se o colegiado aprovar, que inclusive ele vai se sentir aliviado. Eu tenho essa reunião gravada, inclusive, com a autorização dele. Então, só para esclarecer que para ele isso não seria um problema. Mas para mim também, a maioria, eu até agradeço a sugestão, não seria um problema ter essa oportunidade de fazer novamente. Ok, vamos lá. Renata, pela ordem aqui. Então, boa tarde todo mundo, de novo. Primeira coisa assim, que eu queria opinar quanto à fala do Bruno e do João, que é o seguinte, eu estava tentando acessar de novo para não incorrer em equívoco aqui, mas o que me parece é que o professor Roberto ele informa o colegiado acerca da ocorrência, antecipando a informação a respeito da reprovação no estágio de docência, sem nada requerer. E aí a gente tem, eu não tive acesso mesmo, não consegui, viu, Alexandre? Não sei se é por causa do celular mesmo. Eu só tenho acesso ao formulário, eu não tenho acesso às respostas por aqui, não sei. Eu fui no link só do grupo, tá? Então, não me parece que essa manifestação do professor Roberto, ela seja descabida ou extemporânea, a considerar o argumento do João e do Bruno aqui, de que o estágio de docência ainda está em curso. O que me parece na fala do professor Roberto, que existiam tarefas que precisavam ser cumpridas, não foram, e esse remanescente ainda para conclusão do semestre não é suficiente para aprovação. Dadas todas as consequências que isso traz para a condição acadêmica do João, me parece que o intuito foi esse, de já informar para dizer, olha, temos um problema aqui, até porque a situação do João já foi mais de uma vez objeto de decisão aqui do colegiado. Essa prorrogação última, inclusive, foi feita com a nossa permissão. E quando da qualificação, inclusive, eu, inclusive, questionei o João acerca do prazo remanescente, se ele conseguiria concluir, dado o trabalho que foi entregue para a qualificação, que ainda não está concluído. Né? Isso também foi argumentado. Então, o que me parece, é só para explicar o contexto, porque eu participei em alguma medida, né, da construção aí da dissertação do João, é que a antecipação ela é devida e é cuidadosa exatamente para comunicar uma situação, um problema que surgiu e dos impactos que isso causa na condição acadêmica do João. Então, discordo totalmente da fala do João e da fala do Bruno de que o professor Roberto não poderia fazer isso e que torne descabido essa reprovação. Me parece que a reprovação ela deve vir pelos meios regulares, não estou dizendo que uma coisa dispensa a outra, mas acho que a informação se dá com um determinado intuito. Nesse ponto, concordo com o professor Amaury e o professor André acerca, né, da dúvida sobre a nossa competência, e ainda que tenhamos competência, fica aqui a minha sugestão de que esse requerimento do João, que é posterior e não é conhecido pelo professor Roberto, seja ele encaminhado para que ele possa, então, eventualmente justificar tudo aquilo que o João diz que cumpriu e que o professor Roberto, de uma forma mais sumária e menos
instruída, né, diz que ele não cumpriu. Então, eu acho que a gente precisa ouvir o professor, que nesse caso é o supervisor do estágio, para que, ainda que tenhamos qualquer tipo de competência para isso, isso seja feito. E o que me parece também dessa fala final do João, né, acerca da ausência de vaidade para que o colegiado decida, é questão de respeito, inclusive de competência. A competência do professor, ela chega até certo período. E aí, se ela vai ser uma decisão revista ou não, qualquer um de nós está sujeito, né, a ter uma revisão aí de decisões que, em princípio, são nossas. Então, a questão é se o colegiado pode ou não, se vai fazê-lo ou não, a depender dos argumentos apresentados, já que a gente tem um discurso do professor diretamente responsável, segundo o qual o aluno não cumpriu, e aí a gente tem a fala do aluno de que tudo aquilo que foi exigido dele foi cumprido, né? Eu não sei o que de fato aconteceu, imagino que tanto Alexandre, Mauri e André estejam na mesma situação, a gente não tem como saber, mas dá oportunidade para que o professor verifique, né, as alegações do aluno, eu acho que sim, porque ele não apresenta um requerimento, mas uma informação ao colegiado, dadas as consequências aí que isso pode trazer, tá? Então, a minha opinião é essa. Na dúvida, a gente não avalia, e de mais a mais, eu acho que a gente tinha que encaminhar o requerimento do João para o professor Roberto, para que ele conheça e, eventualmente, apresente aí o que quiser apresentar. Pessoal, deixa só eu fazer um encaminhamento, considerando o que vocês estão falando, pensando aqui no seguinte. Alexandre, pela ordem, tem uma novidade. Eu olhei a resolução CEP aqui, a competência do colegiado, inclusive para a atribuição da aprovação ou reprovação de todos os estágios de docência. Então, eu estou trazendo aqui uma novidade de uma atribuição desse colegiado que não vem sendo observada. E eu gostaria de aproveitar o ensejo, até para subsidiar o seu posicionamento, para que nós façamos uma regulamentação do estágio de docência no nosso PPGD de acordo com a resolução CEP. Nós já fizemos cartilha, nós já fizemos manuais, nós quebramos a cabeça disso bastante, mas existe uma comissão que trata do tema, eu acho que é um momento oportuno para a gente deixar isso tudo muito bem claro. Tá? É só essa, mas a competência é nossa, a resolução, artigo 7º, resolução CEP 7465, artigo 7º. Beleza. É que, na verdade, o que eu ia falar, Mauri, é no sentido de... Quer dizer, os alunos têm apresentado até os relatórios e a gente só tem aprovado meio que no automático, né? A minha sugestão, na verdade, era a gente dividir essas questões aqui em duas, na verdade. A gente pode suspender a questão de analisar a questão do estágio de docência atual do João, e postergar isso para uma próxima reunião do colegiado. Na verdade, talvez, beleza, é uma competência do colegiado, mas a gente tem uma comissão, que é a comissão de bolsas e estágio de docência, que de repente poderia avaliar e dar um parecer, e aí dar oportunidade para o requerimento tanto do João, e aí dar oportunidade para o Roberto também se manifestar, fazer isso lá na comissão de bolsa e estágio de docência, e depois trazer isso aqui para o colegiado, mas, de qualquer forma, a gente precisa verificar a questão do prazo, né, do aluno, no sentido de que tem um prazo final aí, e se não há orientação, a gente precisa definir uma orientação, né, e nesse sentido definir também dilatação de prazo. Pelo que eu vi, João, você ainda está dentro do prazo dos 24 meses, né? Você não está ainda do que seria 36 meses, né? Você entrou quando? Só para 24 já expirou, porque a gente já prorrogou. Eu estaria dentro dos 36. 36 termina em dezembro. Pois então você precisa defender antes disso, né? E é isso que eu queria colocar aqui em votação. A gente suspender a questão do estágio por enquanto, levar isso lá para a comissão de bolsas ouvir ambas as partes, e até para a gente gerar até um procedimento, um precedente com relação a isso. Eu acho importante a gente ter, afinal de contas, né?
sim, alguma forma de recurso contra a não aprovação, por exemplo, em disciplina deve existir, já que existe na graduação, existe em qualquer momento da universidade, né? E eu acho que nesse sentido o colegiado é mesmo o lugar para isso. Isso é uma coisa, e a outra coisa é a gente deliberar então sobre a designação de um orientador. É claro que não é a gente vai deliberar isso aqui agora quem vai ser, né? Mas aí é meu compromisso eu procurar possíveis professores e professoras da linha 2 da área de civil e privado, né? Alguém está pedindo para participar dessa chamada, mas não estou conseguindo ver quem é. E é isso. Eu queria saber se vocês estão de acordo com esse encaminhamento. A gente está aqui. Não sei porque apareceu o João de novo. Está aparecendo 2 vezes agora. O computador travou, vou tentar desligar ele aqui e continuar pelo celular. Tá. Então, eu queria saber se vocês concordam com esse encaminhamento dessa forma, a gente partir as duas coisas. Ok? Sim. Tá. Sobre o pedido relativo à dilatação de prazo, considerando que o prazo limite dele é dezembro, e, portanto, ele tem que defender antes, mas com a designação de um novo orientador, e aí esse novo orientador trazer aqui para o colegiado um calendário, né, que possa ser factível, já que, inclusive, o João mostra que já tem o texto praticamente pronto, pelo menos foi isso que, inclusive, ele falou aqui, né? Sobre isso, eu queria saber, tem um monte de gente com a mão levantada, eu queria saber se todos querem falar. Questão de ordem. Não dá para ele concluir o estágio de docência em dezembro, porque a disciplina da Era graduação... exatamente isso que eu ia falar. Era exatamente essa a minha intervenção. Pois é, aí o que, na verdade, nesse Purei sentido... sua fila, André, desculpa. O que eu fiquei pensando é o seguinte, poderia ser um estágio de docência que pegaria aí praticamente mais 75% da disciplina, vamos dizer assim, tá certo? Então, nesse sentido, já que a gente tem que ter 75% de presença para considerar cumprido, eu acho que, se não me engano, acho que daria aí mais 75%. E aí, nesse sentido, seria um estágio de docência reduzido mesmo, né? Apenas porque senão a gente inviabilizaria completamente aí a possibilidade. E aí, eu tenho que definir isso muito rapidamente, porque me parece que a gente vai ter uma assembleia do DEDIR por esses dias aí, e isso precisa ser apresentado esse plano, esse novo plano de estágio de docência ainda para essa assembleia, para que possa ser realizado no segundo semestre. Alexandre, os 75% do semestre dá em janeiro. 23 de janeiro. Você tem certeza que... Qual que é a data exata em que você entrou, João? Eu entrei em 2021, mas o calendário estava irregular. A data exata, eu até consigo olhar aqui pelos documentos, mas eu tive que reiniciar no computador. O Anderson não está aqui presente hoje, realmente nessa hora ele faz bem... Uma coisa só que eu fico pensando, e aí, assim, a situação do João, eu acho que é uma dentre outras tantas, é o seguinte, às vezes, igual, eu vejo seu cuidado, sabe, Alexandre, igual você está falando, assim, a gente inviabilizaria a conclusão e etc. Mas o que eu acho que a gente também precisa começar a pensar, e eu não estou aqui realmente votando nada a respeito da situação do João, não. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa, e o Bruno está aqui, acho que conscientizar, principalmente os alunos, é que há uma parcela de responsabilidade que não pode ser transferida para o colegiado, sabe? De que as coisas não vão bem e aí o prazo expira e aí a gente é que tem que ficar cuidando das consequências dessa expiração de prazo, sabe? Isso já aconteceu em outros contextos, a gente sempre é muito cuidadoso com isso, exatamente para tornar viável que a coisa aconteça e que o aluno conclua, né? Quantas situações limites chegaram até aqui, a do João é só mais uma, sem dúvida alguma, mas assim, eu acho que precisa haver uma certa conscientização por parte dos alunos de que tem coisa que o colegiado não consegue, sabe? E que há riscos, portanto, que não vale a pena correr, assim. Então, eu acho que a gente tem que ter
assim, só estou aproveitando o momento de fala para deixar isso registrado, sabe? Mas vamos cuidar do caso do João como cuidamos de tantos outros, mas tem coisa que não cabe a nós, assim. É o que o André fez o cálculo aí, 23 de janeiro, adianta a gente fazer de conta que é 22 de dezembro, não dá, né? Tem coisa que a gente não consegue, assim, ser condescendente, sabe? Eu só aproveitando a oportunidade, viu, João? Não estou votando em relação ao seu caso. Alexandre, posso falar? Porque eu estava aguardando aqui, esperei todo mundo manifestar. Eu acho que é um primeiro ponto que realmente, em relação à fala da Renata, o colegiado aprova prorrogações estritas, todas voltadas para questões médicas, nenhuma aprovação. Então, eu não acredito que. Eu acho que o que vem sendo aprovado e já é de conhecimento dos alunos é que são questões médicas. E eu não acredito que os alunos estão ficando doentes para poder conseguir prorrogação de prazo. Então, todos que estão conseguindo prorrogação são alunos que estão com alguma questão que devidamente analisada, apreciada, com documentação, não é nada, ninguém articula isso só falando, e esse ponto é importante. Eu acho que desde a última reunião eu tenho reforçado isso com os alunos, da importância de cumprimento de prazo, mas que eu não acredito que é o caso do João, eu não acredito que é isso. Ele foi aprovada a prorrogação por uma questão específica, e agora é de novo uma outra questão específica que está acontecendo, e que também tem que ser pautada, que é a saúde mental dos alunos. Eu acredito que isso seja um ponto relevante para o que a gente fala e traz aqui, né? E eu acredito que a gente tem sempre esse cuidado aqui no colegiado de apreciar corretamente as coisas. Enfim, só essa situação específica que, antes mesmo da gente, eu acredito que é importante a gente já pensar numa alternativa caso ele seja reprovado, né, caso isso venha a acontecer de fato, mas como o próprio Amaury mencionou, e é uma competência nossa, é de apreciar corretamente qual vai ser o resultado disso, porque se há um comunicado prévio do professor Roberto de que isso pode acontecer, mesmo sem ter o prazo finalizado, extinto o prazo para poder dar essa posição, a gente precisa, então, primeiro esperar a resposta, né, desse prazo acabando para a gente conseguir manifestar, né, porque eu acredito que isso seja importante, até porque se for o caso de reprovação, ela precisa ser fundamentada também, né, no sentido de que o próprio aluno precisa saber o porquê que ele não está sendo aprovado. Então, olha, o aluno fulano não cumpriu a presença mínima. Ok, então tem registrado ali que não cumpriu a presença mínima, mas não simplesmente por qualquer outra coisa que não seja por critérios objetivos de reprovação, tá? Mas eu acho que as alternativas e as soluções podem ser encontradas. Eu só fiquei com uma dúvida, João, que eu queria te perguntar. Você não foi em março de 2021 ou fevereiro, que é normalmente o período que o pessoal entra? Então você tem mais tempo, João. Então você tem, se considerar o prazo de 36 meses, que é o máximo que os alunos têm para poder defender, em tese você teria até abril de 2024, não é dezembro. Dezembro foi o calendário que nós aprovamos para você apresentar, né? Dezembro não, agosto foi o prazo. Mas só para você, né, assim, ter conhecimento, o nosso prazo correto seria 24 meses, mas por situações específicas, o prazo limite que é exigido do cumprimento do mestrado são 36. Então, ainda tem a possibilidade, ainda que fosse janeiro o encerramento, né, do estágio de docência, ainda teria esse prazo, essa possibilidade de prorrogação, tá? É só para você entender por que a gente está falando de período e prazo para poder cumprir. Ô Bruno, mas é só pelo seguinte, eu não falei nada em relação à reprovação, não, tá? A única coisa tem consequência que é natural de ocorrências possíveis dentro do programa de mestrado que o colegiado não consegue controlar. Foi isso que eu quis dizer. A se imaginar que o prazo limite que está em dúvida aqui do João fosse dezembro e ele precisasse, e a imaginar que a reprovação se mantivesse com razoabilidade, tarará, a gente não consegue. Então, assim, é só para deixar registrado que existe um limite de cuidado que o colegiado pode ter, sabe? Tem coisa que a gente não consegue manejar, sabe? Porque inclusive, a gente tem essa tendência. A fala do Alexandre, eu acho que é muito expressiva e, assim, valiosa mesmo, sabe? De falar assim, a gente
tem esse cuidado, aí nós temos esse problema, mas não é um problema que o colegiado cria, sabe? Que nem sempre a gente vai conseguir resolver, é só isso. Não, Tá? claro, Mas, e eu assim, concordo. eu entendi Não, sua fala também. não, eu concordo, porque inclusive quando aconteceu, mesmo que em situações médicas, foi um período que teve alguns requerimentos, eu conversei com os alunos, falei, gente, olha, mandei mensagem para eles, gente, cumpram os prazos, porque vai ter gente que não vai conseguir. Então não dá para poder considerar com essas prorrogações, né? O que a ressalva que eu fiz foi sempre de mencionar que todos os casos que nós aprovamos aqui no colegiado foram todos por questões médicas, enfim, de saúde, que envolviam para além de, porque eu acredito que os alunos já têm entendido que questões que não envolvam questões médicas, que impossibilitam fisicamente ou psiquicamente um aluno de cumprir o prazo dele, não são aprovadas. Isso eu ressalto isso diversas vezes. Falo, gente, não perde prazo de estágio. Enfim, até outros representantes, a Márcia, que era anterior, também sempre reforçava. Enfim, eu acho que sim, é um ponto válido. É só porque é só para deixar claro que é por questões médicas, né? Não é uma questão assim aleatória, enfim. Pessoal, eu estou só mandando aqui o link para o Anderson. Acho que ele acabou de entrar. Estou mandando para você, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Eu acabei de, enquanto vocês estavam conversando, eu estava ouvindo, mas eu entrei na plataforma Sucupira para ver a data exata de matrícula do João. Ele foi matriculado no dia 1º de março de 2021. Então, daria tempo, e aí, um cachorro falando aí, daria tempo da gente cumprir esse estágio de docência, ok? A gente estava pensando aí que era dezembro, mas é porque, na verdade, você está considerando as datas normais aí né? Bom, então é isso. Resolvida essa questão aí que estaria dentro, portanto, dos 36 meses, eu queria ouvi-los, então, se vocês aprovam aí a proposta, e só para você esclarecer, viu, Anderson, a proposta aqui com relação ao aluno João, para que a gente vai suspender a análise da questão do estágio atual de docência dele, remeter isso para a comissão de bolsas e estágio de docência, e o que a gente está analisando aqui é se a gente concede um novo prazo para que ele defenda dentro dos 36 meses com a designação de um novo orientador, que eu vou tentar aí que eu vou fazer contato com os professores de linha 2 para saber se de repente, inclusive a Renata, que participou do seminário, de repente, né? Mas enfim, Renata. Eu só ia sugerir uma complementação no seu encaminhamento do seguinte: acho difícil a gente precisar qualquer tipo de prorrogação sem que tenha esse novo vínculo estabelecido e uma avaliação do próximo orientador em relação a quanto tempo se faz necessário para a conclusão do trabalho. Porque quando o João saiu da qualificação, ele disse ser possível a conclusão do trabalho no prazo ainda remanescente. Então, pode ser que, de fato, o prazo seja muito curto. Então, não acho que a gente tem que considerar aqui o prazo de prorrogação do trabalho proporcionalmente ao eventual estágio de docência que ele ainda precisa fazer, sabe? Eu acho que as coisas, que, na verdade, tal qual você sugeriu a separação, eu acho que a gente pode manter separado. Eu estou considerando que como vai ser talvez seja, não, mais provavelmente vai ser necessário fazer esse novo estágio de docência, estou considerando o prazo aí final dele como sendo o prazo final do segundo semestre de 2023, né? Ou seja, quando o segundo semestre de 2023 termina, que, salvo engano, é uma semana, as últimas provas final de março, Alexandre. Então, 25, eu acho, de março. Eu acho que é uma semana antes do carnaval, uma coisa assim, e o exame especial logo depois do carnaval, que é uma coisa... 24 de fevereiro. 24 de fevereiro? Termina. Né? Fevereiro, André? Sério? Eu sabia que... o outro volta em março. Beleza. Volta em março. Então tá aí, então, imagino que então aí daria para fazer as duas coisas, né? De qualquer forma, não daria para ser antes, teria que ser... e também não daria para colocar essa defesa nas nossas férias, porque nossas férias, nesse caso, não é nem férias, a recesso vai ser no meio do carnaval, vai ser meio difícil fazer uma defesa durante o carnaval, né? Então, assim, a defesa teria que ser na última semana de fevereiro,
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu concordo com você que a gente tem que separar as coisas. Se eventualmente ele for reprovado no estágio de docência, ele vai resolver o estágio de docência independentemente da data de depósito, ainda que ele só possa ser concluído por mestre depois que terminar o estágio de docência, entendeu? Eu não sou da opinião, até para fazer coro com o que o Bruno trouxe aqui, que as hipóteses de prorrogação, elas são hipóteses bem pontuais, muitas vezes subsidiadas, se não todas as vezes subsidiadas pela condição, né, de saúde mental. Então, não acho que a gente tem que prorrogar. No caso, aí sim, no caso do João, proporcionalmente à eventual necessidade dele fazer estágio de docência. Ou seja, eu já estou me manifestando aqui do seguinte ponto: não acho que tem que ser fevereiro, acho que tem que ser setembro, acho que tem que ser outubro, a depender do que o novo orientador diga. E o estágio de docência continua, se é que ele vai ter que fazer outro. Ok. Então, só pela ordem aqui, a gente pode fazer esse outro encaminhamento. Mauri, depois o João. Vou divergir de Renata. Eu acho que a gente já devia deixar esse trem resolvido. Eu acho que a gente já pode resolver tudo numa tacada só para evitar que isso volte. Eu acho que a gente já devia deixar o prazo até fevereiro. O professor Alexandre Bahia vai conseguir um novo orientador, uma nova orientadora. Eu não sei se o João vai retirar o pedido de reavaliação de estágio de docência em razão de ter concordado em fazer outro, mas e aí remeta-se apenas a outra questão pendente para a comissão de bolsas. Eu acho que a gente de bolsa e estágio de docência. Acho, Renato, que a gente já devia deixar isso tudo resolvido de uma vez, até mesmo para a tranquilidade do acadêmico e do orientador. Que a primeira coisa que o orientador, que o Alexandre vai perguntar, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é o seguinte: quanto tempo eu vou ter para trabalhar com o João? Porque eu não vou aceitar uma orientação, eu não sei se eu vou entregar essa orientação pronta em outubro, em novembro ou em fevereiro, porque é diferente, né? Eu acho que a gente já devia entregar para o novo orientador o pacote completo. Olha, está aqui o João com sua dissertação, com prazo até fevereiro. Mas eu acho que nós estamos fugindo da lógica. Esse é meu argumento. Se o argumento de prorrogação é argumento clínico, nós estamos dando uma prorrogação. Não, Renato, quando o aluno pede. Nesse caso, quem pede é o professor. Quando o aluno mas ele não está pede, pedindo, Mauri. Pode olhar. O professor Roberto está dizendo que não vai mais orientar, Renato. Eu sei, mas ele não está pedindo prorrogação. Não tem mais clima para orientação, Renata. Não tem como. Não, gente, eu sei. Não tem mais orientação em razão de uma divergência entre o professor e o aluno. Isso é diferente dos outros casos. Não é o caso de o aluno vir pedir prorrogação. Bom, é meu posicionamento, pessoal. Só pela ordem aí, então, beleza, a gente tem dois encaminhamentos aí, a gente pode votar. João, depois André, e aí vamos tentar ver se a gente volta a isso. Eu agradeço demais tudo que foi falado e eu acredito que as minhas perspectivas conversam mais com o que foi falado pela Mauri. Porque, inclusive, na verdade, eu já sondei uma professora e ela disse que acredita que o prazo até dezembro, por exemplo, não seria suficiente. Então, porque mesmo já estando avançado, olhando, ela já fez algumas críticas e falou que ia me pedir para acrescentar algumas coisas. Então, não acho que vai ser a tempo. E a questão do estágio de docência, inclusive, eu conversando com o orientador, ele disse que eu poderia continuar indo nas aulas. Eu vou hoje, inclusive tem aula às 9 horas da noite, e vou amanhã que tem trabalho que eu vou corrigir, vai ser um trabalho oral que eles vão dar, vou continuar fazendo e eu quero insistir porque foi feito, né? Isso é inquestionável. Por mais que tenha divergência, a carga horária foi cumprida. Então, eu acho que também não vai ser um prejuízo para o programa, baseado no que eu já escrevi, no que eu já fiz, todas as disciplinas foram cumpridas, o seminário de qualificação já foi feito. Não acho que vai ser um prejuízo expandir esse tempo dentro da proposta. Com certeza eu vou terminar antes, né? A depender da nova orientação. Mas é isso, eu acho que a proposta da Maria conversa mais com os meus objetivos. Obrigado. André. Coisa rápida. Eu suponho que para esse final de ano não seja alguma coisa muito factível, porque tem férias agora em setembro também, né? A gente tá de férias. Então, é uma coisa que deve ser contada. Então, tendo a acompanhar a Mauri nisso. E segundo, estágio de docência é crédito, né? Então, para a defesa da dissertação, a gente precisa ter os créditos concluídos. Então, não dá para desvincular uma coisa da outra, não. Se eventualmente
isso é virtual, né, haja reprovação no estágio de docência, ele tem de fazer outro e a defesa depende desse crédito, não? Sim. É. Eu estou de acordo com a Mauri também e com o André, né, nessa prorrogação conjunta. Ok. Você quer manter sua proposta, Renata? A gente vota as duas? Não, pode votar só a sua. E aí eu vou discordar. Não Beleza. concordo com essa prorrogação de 6 meses. Não acho que o João está sendo premiado, no final das contas. Ok, então... Peraí, só um instante, Alexandre. Só uma coisa, ele não está sendo premiado. Tá. Eu acho um desrespeito falar isso. A gente está falando de um aluno que acabou de falar de uma situação de extrema conflito com o orientador. Não é prêmio. Não, ele não está sendo beneficiado. A gente está falando de Ô, um Bruno, problema eu tô grave falando, aqui. não, eu tô falando Assim, de, não. eu não tô desprezando a situação, não. Eu tô falando porque eu conheço o trabalho do João. Eu tive na banca de qualificação. É só isso. Então, João, entenda a mudança da orientação, mas é só por esse motivo que eu estou falando de prêmio. Ele está mais confortável agora com o prazo. Qualquer aluno, qualquer professor na condição de produtor de um trabalho estaria. Depois de ter sido hostilizado na frente de professores, assediado na frente de outros mestrandos, questões, inclusive, que repercutem criminalmente, foi que eu estou sendo premiado depois do que eu passei, tomando remédio controlado, indo em psiquiatra, fazendo terapia. Eu acho assim, sinceramente, eu preferia não ter escutado isso. Mas respeito à João, decisão. eu te peço formalmente, publicamente, desculpas, mas justifiquei aqui que a ideia do prêmio é essa. Eu sei do seu trabalho. E sei que quando você disse na qualificação que estava prestes a concluir, de fato você está. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Te peço desculpas publicamente, tá? Pela má compreensão aí. Peço realmente, honestamente, desculpas a você, mas é sobre isso, tá? Eu acho que não precisaria prorrogação. Só isso. Ou que precisaria na medida da necessidade do novo professor orientador, que foi a minha primeira proposta de encaminhamento, inclusive, que eu retirei. Ok, pessoal, vamos votar. A gente tem essa minha proposta. Minha proposta é que eu vou encontrar um orientador e aí eu vou, aí óbvio, né? Todos os membros do colegiado e o João. Tudo isso depende, na verdade, que eu encontre efetivamente um orientador, né? Que esse orientador tope pegar a orientação e conduzi-la até o final. Enfim, mas então, e aí, portanto, a defesa teria que acontecer ao final do semestre, já que teria que haver, provavelmente vai ter que haver um novo estágio de docência. Então, em votação aí, quem é a favor? Ô, Alexandre, Por favor. eu vou colocar aqui, viu? E todos, eu vou colocar a favor aqui, também pela novidade da informação que o André trouxe. Que, assim, novidade para mim, porque eu estava me esquivando dessa regra. Tá, não, ok. Vocês me ouvem? Vocês me ouviram? Sim, ouvimos. De acordo. Ok, então aprovado aí o requerimento, e eu vou fazer os encaminhamentos, então, tanto a comissão de bolsas, quanto na minha saga de achar um novo orientador. Ok, gente? Ô, Alexandre, mas o João falou que já conversou com alguém, de repente ele já eu vou conversa com ele. eu vou pegar essa informação e daí em diante, aí vamos ver se a gente resolve isso o mais rapidamente possível e dou notícia lá no WhatsApp do colegiado assim que tiver resolvido, ok? Tá certo. João, se você quiser permanecer, será bem-vindo, mas eu vou passar então para o próximo ponto. Pessoal, a gente recebeu requerimento. Agradecer pela atenção, pela escuta, né, do tempo despendido aqui, e boa tarde a todos. Okay, obrigado. Boa tarde. A gente recebeu um requerimento da comissão, peraí que eu estava aberto e fechou, requerimento da Comissão Permanente de Formação Prática, vinculada ao NPJ, pela professora, quem assina aqui, inclusive, é a professora Juliana, perguntando ao colegiado da possibilidade dos nossos alunos, caso queiram fazer o estágio de docência orientados pelos professores do NAJOP, no NAJOP, ou seja, já que na nova configuração do projeto pedagógico do curso, atividades lá no NAJOP são uma disciplina, né, e o núcleo de prática jurídica,
E aí ela pergunta, ela faz esse questionamento. Eu sei que aqui a gente tem o Amaury, que é do Najop, pode falar também mais sobre isso, e eu queria, então, trazer isso para discussão. Vamos lá, Amaury. A demanda parte, inclusive, de uma experiência exitosa, que, se eu não me engano, foi com a Ana Laura. O NPJ, que no NPJ novo está inserido na JOP como uma das atividades, o novo núcleo de prática jurídica, ele tem 4 vertentes diferentes. E a essência é a orientação dos estudantes para a prática jurídica. Então, o NPJ e a Comissão Permanente de Formação Prática, nós fizemos esse pedido para que o aluno possa ter uma experiência prática enquanto formação docente. Outro dado também importante é que alguns alunos, ex-alunos, egressos, portanto, eles iniciam sua prática docente em núcleos de prática jurídica, porque tem sido porta de entrada de novos professores. Então, é nessa perspectiva que o pedido foi feito. Eu estou tentando abrir aqui para saber quais foram formalmente os pedidos, mas é isso aí. Tá. Estou à disposição para esclarecimentos necessários. A Juliana coloca aqui que, diante dos novos objetivos e principalmente dos novos desafios do NPJ, a comissão acredita que a participação de discentes do PPGD também é essencial, considerando aqui que os docentes do programa já estão automaticamente vinculados ao novo PPC. Então, ela requer a inclusão no rol das obrigações bolsistas, a participação por um semestre em atividade docente junto ao NPJ ou reconhecer a possibilidade do mestrando desempenhar estágio de docência nas turmas disciplinas práticas que serão oferecidas. Eu só queria deixar claro o seguinte: não me parece cabível o primeiro pedido. Quanto ao segundo pedido, eu tenho a seguinte observação a fazer, e falei isso para a Juliana quando a gente conversou por uma chamada de vídeo. Eu entendo que a gente tem disciplinas práticas e que o Najop é responsável por disciplinas práticas. Essa parte eu entendo que é uma disciplina, afinal de contas, é uma disciplina e, portanto, faz parte da possibilidade de docência. O que não me parece cabível é que os mestrandos façam, como estágio de docência, atividades que são feitas pelos professores ou pelos estagiários do Najop. Sim, porque o nosso mestrado é mestrado acadêmico, não é um mestrado profissional. Fosse um mestrado profissional, eu até entenderia. Eu não tenho nenhuma oposição com relação às atividades, às disciplinas práticas que são ofertadas no Najop. Meu problema é com relação a atividades de, por exemplo, atendimento a público em geral, que é coisa que o Najop faz. Aí eu tenho uma questão. Vamos lá, Amaury. Só para esclarecer, a atividade de orientação de estagiários é prerrogativa de professor. Então, é uma atividade docente. Então, sendo uma atividade docente, o estágio de docência segue a atividade docente. Mas não naquilo que é atuação de advogado. Não é isso. Seria orientar o aluno a produzir uma peça processual, orientar o aluno a produzir uma apelação, orientar o aluno a fazer uma pesquisa de jurisprudência, orientar o aluno a melhor doutrina que cabe no caso concreto dele. Então, são essas atividades do professor orientador de estágio que seriam atreladas ao estágio de docência, não as tarefas do advogado do Najop, que é outra coisa, que nós não estamos tentando atrelar, não. Certo? Ok. Só assim, o primeiro pedido de a gente colocar isso como obrigação dos bolsistas me parece descabido. Com todo o respeito ao Najop, me parece descabido. E eu acho que se a gente coloca isso numa norma nossa, por exemplo, a gente pode ter problema, inclusive, na hora da avaliação pela CAPES. Com relação ao segundo pedido, bom, é claro que isso é uma questão que dependeria do aluno com seu orientador e com o professor, que eventualmente, inclusive, seja professor também no Najop, atue também no Najop. Não sei, vamos lá, entrar em discussão, então.
Eu acho que esse pedido, ok, concordo que o A não é razoável, mas o B nem precisava, porque se agora as disciplinas práticas são disciplinas DIR, É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Como disciplinas práticas são disciplinas. Agora é disciplina DIR. Então, se o orientador fala, você vai fazer o seu estágio vai ser em DIR 200, que é NPJ. Beleza, está dito. Eu acho que não tá prejudicado o A, o B é até desnecessário. Bom. A não ser como informação, né? Uhum. Informamos aos professores que há essa nova possibilidade a partir de nova estrutura do NPJ. Em princípio, considerando que são disciplinas, eu não me oponho, né? Como disciplina prática. Afinal de contas, esses futuros professores também poderão estar no NPJ quando forem professores, né, nas suas respectivas faculdades, onde forem. É um caso que tem acontecido até com ex-orientandos meus, tem começado pela prática. Uhum. Bom, em votação, então, assim, com relação ao pedido A, eu voto contra, mas o B não vejo problema, eu acho que está ok. Beleza. De acordo, Alexandre. De acordo. Bruno e Anderson. Anderson, ok. Bruno? De acordo. Beleza. Ok, pessoal, deixa eu... Vocês sabem que eu gosto de reuniões bem rápidas, né? Prometo que já estou terminando aqui. A gente tem ainda requerimentos de discentes. Essa é a parte que vai nos pegar um pouquinho aqui, salvo engano. Vamos lá. Eu vou desligar minha câmera aqui, mas eu continuo, gente, porque eu estou na porta da escola dos meninos. Beleza. Tá, vou buscá-los. O requerimento... Eu tô ouvindo. Não, tranquilo, Renato. O requerimento 201 foi esse do João, deixa eu ir de trás para frente. O 200 também é do João, peraí. Ele deve ter feito uma retificação. A gente tem um requerimento do Lucas Ramos. O Lucas está dizendo que... Desculpa, alguém levantou a mão e eu não estou vendo. Tá, Anderson. O Lucas está dizendo que, de acordo com o regimento, artigo 18 do regimento, que o discente poderá matricular-se em disciplinas não integrantes do currículo, desde que tenha prévia anuência do orientador e aprovação do colegiado, vem requerer aprovação para matricular na disciplina Patrimônio, Memória e Perspectivas Decoloniais, que é do programa do Turismo e Patrimônio, ofertada para o segundo semestre, a ser ministrada nos meses de outubro e novembro, etc. Eu instruí o presente requerimento, segue anexo comprovante de aprovação da orientadora, que é a Karine, e o plano de ensino da disciplina, que mostra a pertinência da disciplina para o meu tema de pesquisa, que reflete sobre os investimentos de mineradoras na preservação e utilização do patrimônio histórico de Ouro Preto. É um requerimento prévio, então ele não... ele fez o correto aí, né, antes de cursar a disciplina, e é uma disciplina do programa irmão nosso aqui, né, que está inclusive o Maguinho lá. Em votação, ok. André? Tá, ok, aprovado aí, então. Deixa eu... Não tem muito mais coisa, não. O Lucas refez. De acordo. Ok, Renato, eu acho que se não tivesse podendo responder, por isso que eu não... Tá, a gente tem aqui o requerimento do aluno Matheus Lage. Eu vou ler rapidamente, se vocês quiserem o projeto, mas deixa eu ler rapidamente aqui. O mestrado em Direito da UFOP tem como missão o estudo de novos direitos e novos direitos. Dessa forma, pressupõe que seja um programa aberto e moldado para a maior pluralidade de pessoas, incluindo aquelas que precisam trabalhar e que não são bolsistas, fazem parte do maior grupo de brasileiros, trabalhadores. Acredite-se, portanto, que seja uma pós-graduação diversa, que não representaria um elitismo institucional, que permeia outras universidades, cujo mestrado é aberto apenas aos que não necessitam do labor, ou que possam se distanciar de atividades remuneradas por longos períodos. Ocorre que compulsão dos horários para as matérias do próximo semestre, nota-se que todas são presenciais no turno da tarde, em horários que chegam ao período noturno, que exige do aluno a permanência em 3 dos 5 dias úteis da semana, sendo certo que, dessa forma, o programa acaba por ser excludente para todos aqueles que trabalham em horário comercial,
Enfim, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui o requerimento, e ele mesmo admite, né, mais para frente, que diz que, exceto o programa, questiona a disponibilidade do aluno para o ingresso. Mas o que aqui se questiona não é isso, mas o ato subjetivo de vontade das escolhas dos horários das aulas, que resulta em exclusão implícita de sujeitos do programa de mestrado e etc. E o que ele requer? A oferta de alguma matéria no turno da manhã, às quartas, a sugestão dele, que as aulas terminem um pouco antes do turno da noite ou se iniciem mais cedo. Sugere-se que, caso não tenha possibilidade de qualquer mudança, que alguma disciplina seja disponibilizada de forma virtual. E caso nada disso seja deferido, pede-se uma resposta institucional desse colegiado sobre qual seria o critério adotado para a distribuição dos horários, esclarecimento sobre qual seria a fundamentação deste ato, para as políticas de democratização do ensino, etc. e etc. Em discussão, eu quero ouvi-los sobre isso. O que vocês acham? Amaury. Não tem, nenhum dos pedidos faz sentido. Eu acho que isso fica muito claro nas entrevistas, no processo de seleção. As pessoas têm vindo aqui, algumas, não estou dizendo nem que é ele, mas prometido mundos e fundos no dia da seleção, e depois se esquecem do compromisso, né? De um compromisso que presume-se de boa fé. Então, o critério é que o professor disponibiliza o horário quando ele pode, né? Quando ele tem... porque nós só para já está gravando, talvez o aluno não saiba, nós temos tarefas de ensino na graduação, no mínimo 10 horas. Nós temos tarefas de ensino no mestrado, 4 horas, semestre sim, semestre não. Nós temos atividades de extensão, que nós somos obrigados a cumprir, pelo menos eu sou, e agora mais ainda com a curricularização da extensão. Nós temos atividades de pesquisa, porque se nós não produzirmos, nós vamos ser convidados a nos retirar deste programa. E nós temos atividades administrativas que as pessoas não têm noção do peso das atividades administrativas no serviço público. E nós não ganhamos R$1 a mais em razão das atividades administrativas. Eu estou em comissões que eu não consigo nem narrar aqui para vocês, sem tomar o tempo de vocês todos. Comissões permanentes, com reuniões semanais. Agora, é um ano de disciplina, é um ano na vida. Se a pessoa quer ser mestre em direito por uma universidade pública e gratuita, ela tem que se amoldar a esse um ano. Não podendo, existem outras opções, aspas, no mercado. É isso. Bom, mais alguém? André, Renata, Anderson, Bruno. Não, Alexandre. Assim, eu tô tentando me manifestar aqui considerando que está sendo gravado, inclusive, sem ser processado, sabe? Então, assim, eu acho melhor só dizer o seguinte, eu estou indeferindo, eu posso de indeferimento, os professores, a gente está na universidade pública, em que os professores têm liberdade de cátedra, então essa liberdade, nesse sentido aqui, inclui a possibilidade deles estabelecerem o horário das aulas deles, e porque são justamente os horários que a gente tem entre as nossas várias atividades, enfim, então, não, eu estou votando contra e queria colocar em votação, não vou nem estender isso mais, sabe, acho que a Mauri já disse tudo. Pela representação discente eu voto a favor, mas é isso. Ok, tá, na obrigação de votar a favor também, né? Vamos lá, gente, eu acho que... ok, a gente, só para finalizar, a gente tem o requerimento da Bruna Arrighi, que ela pede a mudança de orientação do professor Leonardo para a professora Flávia Máximo,
e ela pede a desvinculação da coorientação também do professor André e a desistência do estágio de docência em direito penal feita com o mesmo. Todas as partes envolvidas nessa história já foram comunicadas, já houve todas as discussões, e o que eu queria, na verdade, é só formalizar aqui no colegiado a mudança, eu queria colocar em votação, então, a mudança da orientação, a desistência da orientação e a desistência do estágio de docência. Anderson. Não, eu estou de acordo. É só questão administrativa, Alexandre. Como ela ainda está vinculada ao professor Leonardo, ela já fez a solicitação de matrícula, o professor Leonardo até entrou em contato comigo, o coordenador que vai ter que deferir a matrícula. Eles têm que entrar em contato com a Flávia Máximo e avaliar. Tá, beleza. Ok, a Renata está de acordo? Acho que a Mauri já falou. De acordo. Até porque estava travado o telefone. Estou de acordo. Então, aprovado com uma abstenção. Deixa eu só conferir se não tem mais nada aqui. Acabou. E aí, pessoal, só para eu aí realmente finalizar, eu vou mandar uma mensagem lá no WhatsApp também dos professores, falando sobre o calendário 2023-2, lembrando a todas e todos que nós temos 15 encontros e que os professores devem fazer a programação aí para justamente parar, suspender as aulas, obviamente, durante as festas de final de ano, né? Então, programar as aulas de maneira a caber esses 15 encontros dentro do período de aulas que coincide com a graduação, como a gente vem fazendo sempre. André. Só um pedido que eu tinha feito outro dia, ver se a gente consegue marcar uma reunião lá com a Luísa, da própria. Sim. Não, vamos sim, André, a gente tem que fazer isso sim. Para a gente conhecer o sistema, inclusive, na descrição, que a gente não conhece. Luísa. Anderson, só para a gente finalizar, então, você falou que tem uma questão aí da passagem do Leonardo. É só para trazer para o colegiado pelo seguinte, tanto no caso do Leonardo como no caso da professora Tatiana, foi aprovado o requerimento, porém sem a documentação completa dos professores, do pessoal que requisitou. E no caso do professor Leonardo em específico, a viagem dele é agora dia 3, até hoje a passagem não foi comprada, ele ainda não teve a portaria de afastamento do país efetivada, né? Ele fez a solicitação, teve a solicitação pelo colegiado aprovada sem essa portaria, vai até instruir ele como é que ele deveria fazer e tudo, mas infelizmente o processo está parado, e agora só a reitora que pode assinar essa compra dele. Então, assim, é uma burocracia a mais, né? A reitora tem toda uma agenda e tudo, ficou um negócio bem complicado. Eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir essa passagem para ele, ainda mais no valor que a gente acordou de 2,5. Você tinha feito uma sugestão, você tinha me falado uma sugestão, Anderson, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, ou seja, que quando houver algum pedido de financiamento, que ele tente resolver primeiro aí com a parte burocrática, né, ver se é possível antes da gente apreciar isso, né? Sim. Porque, de fato, gera um problema aí com a impossibilidade burocrática, muitas vezes, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão para trazer, mais alguma coisa. Já tivemos emoções para caramba numa reunião só, né? Eu agradeço, então, a presença de todas e todos. Eu vou encerrar e fazer as devidas comunicações que precisam ser feitas, ok?